Olá pessoal, aqui é a Elisa, eu sou dermatologista e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que certamente, se você souber muito bem, pode te diferenciar do seu concorrente. Porque você sabe que dermatologia é um assunto que poucas pessoas sabem e aqui você vai conseguir alguns pontos e entrar na frente aí para conseguir uma vaga, a sua tão sonhada vaga de residência. Então vamos lá, queria falar para você, hanseníase, um termo importantíssimo aí para a vida e para a prova. O que a gente precisa saber? Em primeiro lugar, o agente etiológico, que é o Mycobacterium lepre. É uma bactéria, um bacilo álcool-ácido resistente gram-positivo. O Brasil ocupa aí segunda posição no mundo, só perde para a Índia, né, com mais casos novos. A incubação é variável, em torno de 2 a 7 anos, isso pode variar com a forma clínica, né? Os multibacilares demoram um pouco mais para manifestar, os paucibacilares um pouco menos tempo, mas é importante a gente pontuar aqui, apesar da eliminação ser por via aérea, aqui a gente não pega a doença igual o Covid, que encostou em qualquer lugar, pegou. Aqui não é assim. A gente precisa ter um contato próximo, é um contactante que está ali, mora com a pessoa e fica passando por anos. E aí a pessoa adquire a doença se ela for suscetível. E aqui não é qualquer pessoa, não é você querer pegar hanseníase que você não vai pegar, não. Aqui você precisa ser suscetível geneticamente para pegar a doença, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer toda uma cascata imunológica que vai pegar principalmente a pele, porque acomete nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos, mas também tem acometimentos internos. Pode pegar a região dos olhos e outros órgãos. Falando um pouquinho sobre a transmissão, o que a gente precisa lembrar? Então, imagina aqui o meu contactante, que eu falei para vocês, que por via aérea vai encontrar com uma pessoa que é suscetível. E olha só, é todo mundo que é suscetível? Não, a gente tem em torno de 5 a 10% da população que é de fato suscetível geneticamente. 95% da população nem vai ser suscetível aí, tá bom? E aí, a primeira forma que vai aparecer, que é uma condição sine qua non para você ter hanseníase, é você passar pela forma indeterminada. A forma indeterminada, muitas vezes ela nem é vista clinicamente. Por quê? Ela é caracterizada por uma manchinha branca que às vezes passa batido ali, passou, ficou um tempinho e já virou outra forma. Então, muitas vezes, apesar de aparecer em 100% dos casos a forma indeterminada, nem sempre a gente faz diagnóstico nessa fase, tá? E alguns pacientes vão evoluir aí até sem sequela da forma indeterminada, porém, o paciente ele pode evoluir e virar um paciente ou virchoviano, ou tuberculoide, ou dimorfo. O que define se o paciente vai virar virchoviano ou tuberculoide, por exemplo? A genética dele, a imunidade dele. Se o paciente responde com uma boa imunidade celular, uma resposta TH1, ele vai ser um paciente com lesões tuberculoides. E ele vai ser paucibacilar. Agora, se ele tiver uma reação, uma resposta celular inadequada e produzir uma resposta TH2, ele vai ser um paciente virchoviano e ele não vai conseguir combater a doença. Ele tem pobre resposta celular, o que vai acontecer? O bacilo aqui vai fazer a festa, vai ser doença para tudo que é lado. Então ele vai ser um paciente que consegue manter essa cadeia de transmissão. Ao contrário do tuberculoide. O tuberculoide, ele consegue, com a imunidade dele, restringir aquela doença. Ele vai manifestar a doença, mas ele não transmite. Já o paciente dimorfo e virchoviano, eles são pacientes multibacilares que vão perpetuar essa cadeia de transmissão. Em relação às lesões elementares, então, ali na mesma linha de raciocínio, imagina que a nossa imunidade celular aqui, ela foi contemplada didaticamente como um exército. Então, o nosso exército, ele está conseguindo combater, então eu vou ter uma doença controlada. Eu vou ter pouco bacilo, porque eu estou conseguindo combater, e a doença vai ser ali, formar 1, 2 placas, no máximo 5 placas. E essas placas com uma característica comum, são pápulas que vão se juntando e fazem uma placa com a borda infiltrada, eritematosa, e o centro mais são. A gente não vê o centro tão eritematoso. Já na doença multibacilar, o que vai acontecer aqui? A imunidade celular, ela tá fraquinha. Meu exército não está conseguindo combater bem. E olha lá, a quantidade de bacilo que eu tenho aqui, um monte de bacilo. É a festa do bacilo aqui. Vai ter um monte de lesão para tudo que é lado. E por que eu falo tanto da imunidade celular? Não tem imunidade humoral aqui?
Claro que tem. Eu tenho imunidade humoral também. Inclusive, ela corre no caminho oposto. Quanto maior a minha imunidade celular, menor a humoral e vice-versa. Porém, a imunidade humoral, ou seja, os anticorpos, eles não têm efeito protetor contra a doença. Muito pelo contrário, eles participam aí, por exemplo, da reação tipo 2. Os estados reacionais são justamente porque a gente tem produção de anticorpo. E aí, quando eu falo de imunidade, né, tirando o meu exército aí, quem é esse exército? Quando eu falo de imunidade celular, resposta TH1, principalmente interleucina 2 e interferon-gama. E quando eu falo de pouca imunidade celular, eu estou falando de polo TH2, interleucina 4, 10, e aí formação realmente do linfócito B e dos anticorpos. Atenção! Lá no livrinho do Ministério da Saúde, ele fala assim, que você precisa ficar atento aos primeiros sinais que vão aparecer aí como uma mancha hipocrômica, uma mácula hipocrômica. Quem é essa? É a hanseníase indeterminada. E eu tenho perda de sensibilidade, mas a perda de sensibilidade, ela não perde de qualquer jeito, ela tem uma ordem em que ela perde. Ela perde primeiro a sensibilidade térmica, depois a dolorosa e depois a tátil. Então, olha só, olha esse quadrinho aqui, ó. Você consegue enxergar a mancha? Eu sei que ela é bem discreta, é por isso que muitas vezes passa batido. Mas olha lá, vou te ajudar um pouquinho. Olha a mancha branca aí, ó. Vou tirar a bolinha, atenção. Viu aqui? Olha aqui a mancha branca, tá? Então, essa mancha branca, ela é de hanseníase indeterminada. Agora, uma pergunta aqui, ó. Adianta eu ir lá com uma canetinha e testar a sensibilidade dessa forma tupiniquim? Não adianta, pessoal. Por quê? Porque isso aqui é uma sensibilidade muito mal feita, uma sensibilidade tátil muito mal feita. Isso aqui eu não consigo chegar em conclusão nenhuma. Eu tenho que seguir a ordem que meu paciente vai perder essa sensibilidade. Por exemplo, começo ali com o meu tubo de ensaio, quente e frio, depois na dolorosa vou realmente com uma agulhinha, e depois a sensibilidade tátil é feita com algodão, e aí eu vou comparar, comparo dentro da lesão, fora da lesão, no trajeto do nervo, fora do trajeto, e a gente vai fazendo essa comparação. Posso inclusive usar os microfilamentos, principalmente aquele roxinho, o microfilamento que tem ele estimula os mesmos filetes nervosos que estimulam esses testes de sensibilidade. Então, olha lá. A OMS, ela coloca o seguinte, aí guarda isso aqui, né? Anota aí, põe em algum lugar, faz um flashcard disso aí, pelo amor de Deus. Olha lá, a OMS fala o seguinte, eu preciso suspeitar de hanseníase quando eu tiver mancha hipocrômica ou avermelhada na pele, perda de diminuição de sensibilidade na mancha da pele, dormência ou formigamento de mãos e pés, dor ou sensibilidade em nervos, edema ou nódulos na face e nos lóbulos auriculares, ferimentos ou queimaduras indolores nas mãos, né? Porque o paciente perde a sensibilidade. Então, isso é suspeita de hanseníase. Agora, outra coisa, o que é, pelo Ministério da Saúde, um caso que ele considera como sinais cardinais, tá? Então, eles definem caso através de sinais cardinais. Aí eu quero que você lembre esse aqui, que é o mais importante. Então, nós temos 3. Uma lesão ou uma área da pele com alteração de sensibilidade térmica ou dolorosa ou tátil. Então, o paciente chega e fala assim, nossa, essa parte aqui, ó, eu não tô sentindo da minha pele. Opa, sinal cardinal para hanseníase, tá? O segundo, espessamento de nervo periférico, associado a alteração sensitiva ou motora ou autonômica. Isso é um caso, são sinais cardinais. Então, se eu tenho espessamento de um nervo periférico associado à alteração sensitiva, eu já considero um sinal cardinal. Significa que, com certeza absoluta é? Não, existem outras causas de neuropatia. Porém, eu posso suspeitar fortemente, dada a epidemiologia forte no Brasil dessa doença. E a terceira, presença do hemilepre confirmada na baciloscopia de esfregaço intradérmico ou na biópsia de pele. Então, se eu tiver baciloscopia positiva, também é um sinal cardinal. Lembrando, baciloscopia intradérmica é o quê? A gente faz coleta de linfa. Eu faço uma pressão, deixo a linfa se concentrar, faço um pequeno cortinho e colho a linfa de lóbulo da orelha, cotovelo e até da lesão. Isso é uma baciloscopia de esfregaço intradérmico. Ou eu posso fazer uma baciloscopia através da biópsia de pele com colorações específicas, como Ziehl-Neelsen e Fitt-Faraco.
E aí, voltando aqui para a classificação da OMS, esse slide é importantíssimo, grava aqui comigo. Paucibacilar são aqueles pacientes que, inclusive, nem fazem parte da cadeia de transmissão. Eles têm 1 a 5 lesões e baciloscopia negativa. E, as duas, tá? Tem que ter 1 a 5 e negativa. Agora, se qualquer outra coisa acontecer de diferente, ele é um paciente multibacilar. Quer ver? Um paciente que tem 6 ou mais lesões, multibacilar. Um paciente que tem baciloscopia positiva, multibacilar. Você deu para entender? Então, o multibacilar, ele é a exceção a essa regra que a gente criou aqui, de ser paucibacilar. Aí eu tenho só uma divergência para falar para vocês. Se eu tenho o acometimento de um nervo só um nervinho lá acometido, ele é paucibacilar ou multibacilar? Aí a gente entra numa briga aqui. O Ministério da Saúde fala, se eu tiver uma lesão e apenas um nervo, eu considero paucibacilar. Inclusive, eu até descrevo aqui que eu tenho a lesão em raquete, que é quando eu tenho uma placa de hanseníase tuberculoide com um nervo já junto embaixo da lesão. Isso é uma lesão em raquete tuberculoide, tá? Então, isso aqui, pelo Ministério da Saúde, é assim. Porém, pela OMS, você já classificaria isso como multibacilar. E aí, isso é briga grande aí, se cair alguma coisa assim, tá bom? Em geral, a tendência é, se uma banca inteligente formular e souber bem o que está escrevendo, não vai entrar nessa briga e vai colocar, se é paucibacilar, se é tuberculose, vai colocar poucas lesões, vai colocar uma baciloscopia negativa, e se for multibacilar, aí a lesão para tudo que é lado, é um monte de nervo. Então, o quadro tem que ser bem claro, tá? E a gente tem uma outra classificação que não entra na classificação dessas duas que eu falei, de paucibacilar e multi, que é a hanseníase primariamente neural, que é um paciente que não tem lesão de pele, ele só tem lesão de nervo. Isso acontece, o diagnóstico é bem difícil, em geral tem que ir para biópsia, fazer eletroneuromiografia, outros exames. Na dúvida, tratar como multibacilar, fica aí a dica. Vamos lá, então vamos resgatar aqui os conceitos. Paciente paucibacilar, eu tenho um grande exército combatendo, pouco bacilo. Multibacilar, pouco exército combatendo, ou seja, pouca imunidade celular, bacilo faz a festa. E aí vamos dar os nomes aos bois. Os paucibacilares quem são? A gente entra agora na classificação de Madrid. Paucibacilar inclui hanseníase indeterminada e hanseníase tuberculoide. E os multibacilares, hanseníase dimorfa ou borderline, que é a mesma coisa, e hanseníase virchoviana. Tem uma outra classificação que é um pouco falada, mas eu vou só citar, caso apareça aí, que é a classificação de Ridley-Joplin. A classificação de Ridley-Joplin coloca mais duas formas aí, que são formas que ficam entre dois polos. A gente tem a forma dimorfa tuberculoide e a forma dimorfa virchoviana, que fica aqui no meio. Então vamos lá, falar um pouquinho. Hanseníase indeterminada. Então, virtualmente é a forma que todo mundo passa por ela, face inicial de todo mundo. E eu vou ter essa mancha hipocrômica que eu já mostrei para vocês e eu perco sensibilidade térmica, depois dolorosa, depois tátil. A gente vai falar já já sobre isso, mas a gente pode lançar a mão aqui da prova de histamina. O que é a prova da histamina? Basicamente, eu vou testar os meus filetes nervosos para saber se eles estão competentes, porque eu tenho perda de filete nervoso aqui. Então, se a prova da histamina estiver incompleta, significa que realmente eu tenho acometimento de filete nervoso. A baciloscopia que é negativa e a biópsia muitas vezes é inconclusiva, tá? E aí, se eu não tiver uma lesão tratada, ela vai evoluir para algum desses polos. A hanseníase tuberculoide, então eu vou ver essa placa, né, que a gente está vendo aqui com uma imagem grande, uma placa que, se você olhar bem de perto, é como se fosse várias pequenas pápulazinhas que vão se confluindo e formam essa placa. Ela tem as bordas um pouco mais infiltradas, então ela é mais endurecida, eu vejo que ela está um pouquinho mais aderida aos planos profundos por conta da inflamação que tem ali. E essa borda ela é mais eritematosa, mas o centro ele é mais polpado, eu não tenho tanto eritema, eu já tenho uma tendência à cicatrização central ali. Agora, o que eu preciso saber da forma tuberculoide? Aqui eu tenho um sistema imunológico, uma resposta celular muito forte. A incubação é um pouco menor, em torno de 2 a 5 anos, e eu posso ter alteração de sensibilidade com perda de sudorese. Então, às vezes o paciente vem falando assim, olha, doutor, nessa região aqui não junta poeira. Eu vejo que quando eu faço alguma coisa, sobe a poeira e junta no corpo todo, mas aqui
não junta, tá? Então, por que isso não acontece? Porque eu não tenho sudorese nessa região, então por isso não junta essa poeira. E eu tenho essa perda gradual da sensibilidade. Começa pela térmica, passa pela dolorosa, mas aqui sim eu já pego a sensibilidade tátil, pega tudo. Na indeterminada, tátil não costuma ser acometida, mas aqui já pega, tá? Se eu fizer um anátomo patológico, eu vou ver basicamente granuloma tuberculoide. Lembrar que aqui a gente tem uma variante, que é a hanseníase nodular da infância. Acontece principalmente em crianças de colo, uma lesão na face que pode sumir sozinha, inclusive. A hanseníase virchoviana, ela vem aí num outro polo. Olha lá aqui comigo. Eu tenho algumas... Eu não tenho uma placa, eu não consigo olhar e falar, nossa, tem uma placa aí. Não tem. Eu tenho uma infiltração geral, esse rosto todo está infiltrado, você vê que está tudo endurecido, inflamado, não com aspecto flogístico, mas ele tem esse aspecto de que passou por um processo que já é crônico, incubação longa, ele vai perdendo os pelos da sobrancelha, vai ficando com essa madarose, vai perdendo a sudorese, vai tendo infiltração das regiões frias do corpo. Então a gente vê na face, a gente vê nas extremidades. Vocês veem que nas regiões quentes do corpo, a gente tem isso polpado. E olha, presta atenção, será que é só uma infiltração? Eu vejo, parece até uma nodulação, olha aqui, ó, parece uma nodulação aqui. Isso é o que a gente chama de hansenoma. A gente não tem uma mancha visível, mas a gente tem uma pele infiltrada, a gente tem hansenoma aqui, tá? As lesões, elas podem ter sensibilidade normal até, porque são muitas lesões e em geral a gente tem acometimento nervoso, mas a gente pode ter acometimento diverso de vários nervos também, tá? Nervos periféricos geralmente estão espessados difusamente de forma simétrica, que é diferente, por exemplo, de uma hanseníase tuberculoide, que se for pegar, né, aquela polêmica, se for pegar, vai pegar uma só, uma coisa assimétrica, tá? Aqui a gente pode ter também acometimento mais sistêmico, artrite, orquite, a baciloscopia é fortemente positiva. E a hanseníase dimorfa, o que a gente vai encontrar? É como se fosse um meio termo do ponto de vista imunológico. Aqui a gente vai encontrar um paciente que tem essa lesão aqui. Vamos ver essa lesão juntos. Quando a gente olha essa lesão, a gente vê que o centro dela ele é relativamente bem marcado. Eu sei onde é que começa essa lesão aqui no centro. Mas se eu olhar a periferia, eu não sei muito bem onde é que ela está acabando, tá? Isso aqui é a característica de uma lesão foveolar. E eu até brinco. Lembra de foveolar? Lembra de fovolar, porque você lembra de um ovo. Parece um ovo frito. A gema bem demarcada aqui, a clara meio esvaecida aí na periferia. Então, pela OMS, aqui é a forma mais comum, tá? Então, eu brinquei com vocês, a gente tem a forma tuberculoide, a forma virchoviana, isso é determinado geneticamente, mas a forma mais comum que a gente tem é o meio termo, é quem tá em cima ali do muro, tá? E, em geral, a gente vê o quê? Muitas lesões, essa característica de lesões foveolares, mas eu tenho uma variabilidade clínica muito grande. Eu tenho até lesões que se assemelham mais à forma tuberculoide, lesões que se assemelham mais à forma virchoviana. Eu posso ter manchas e placas hipocrômicas acastanhadas que vão predominar em um aspecto infiltrativo. Se eu tenho uma resposta mais celular, ou seja, caminhando mais para um polo dimorfo tuberculoide, eu posso ter essas placas com um limite mais nítido, comprometendo mais aí a sensibilidade cutânea. Aliás, a forma dimorfa acomete muito nervo, tá? Só marca aí essa informação que isso pode ser importante no enunciado. Agora, quando predomina é uma resposta mais humoral, eu tenho lesões que são de grande número, que pode haver hansenomas, infiltração assimétrica dos pavilhões, já lembrando aí uma forma virchoviana. Tá? Então, basicamente é isso que a gente falou. A incubação é um pouco mais longa, por ser uma forma multibacilar, e a gente vai ter espessamento de nervo, alterando sensibilidade, baciloscopia positiva. Então, só fazendo aqui um panorama geral do que a gente está vendo, né? Hanseníase indeterminada, aquela manchinha branca. Tuberculoide é aquela placa que a gente vê com eritema na borda. A lesão foveolar já é aquela lesão que a parte de dentro é mais bem formada do que a periferia. E já a forma virchoviana é aquela face leonina, que a gente tem uma infiltração geral com os hansenomas. E a hanseníase neural pura que eu falei para vocês? Então, ela é exclusivamente neural, eu não tenho lesão cutânea. A baciloscopia, inclusive, é negativa. E é isso aí, vira um desafio diagnóstico para a gente. Alguns exames podem ser solicitados, como eletroneuromiografia, biópsia de nervo, que é o que vai ajudar.
Posso lançar mão de sorologia, biologia molecular e tudo mais. O principal aqui é o nervo ulnar, ele é o mais acometido, então a gente palpa aqui e já sente o espessamento dele. Mas a gente pode ter outros nervos acometidos também. Reações rancênicas, vamos ver um pouquinho delas. A gente sabe que 50% dos pacientes que são multibacilares, ou seja, virchovianos e dimorfos, em algum momento eles vão ter. E a reação ela pode acontecer antes, durante ou depois. E olha só, reação rancênica não é falha terapêutica. Deu para captar isso? Eu vou falar de novo, porque isso aqui você não pode sair sem saber. Reação rancênica não é falha terapêutica. Você não vai trocar medicação. Você vai tratar a reação e continua a medicação. Combinado? Então, é um processo inflamatório agudo no curso da doença que vai acontecer. Existem alguns tipos específicos, basicamente 2 mais comuns, que você vai memorizar aqui e não vai esquecer mais, tá? Então, o que que acontece? Pacientes que têm uma carga bacilar mais alta, por exemplo, os virchovianos, eles podem apresentar reações de início um pouco mais tardios, no final ou ao longo, ali após o término da poliquimioterapia, mas a gente pode ter em qualquer momento, inclusive no início, tá? Tô falando para você o que é mais comum aqui. Reação tipo 1, a gente chama de reação reversa. Olha só, o que que a gente tem aqui? Do ponto de vista imunológico, é uma reação de hipersensibilidade do tipo 3 e 4 de gel e cumbis, uma resposta imunológica contra os antígenos do M-lepre. Aqui a gente vai ter uma alteração da imunidade celular nas formas dimorfas, principalmente, tá? E olha só, vai aparecer lesão nova, as lesões antigas ficam mais inflamadas, eu posso ter uma inflamação sistêmica, posso ter febre, etc. E posso ter neurite também. Mas isso aqui não é falha terapêutica. Apareceu nova lesão, será que isso é falha terapêutica? Não é. Isso aqui é reação tipo 1. Deixa eu mostrar para vocês o que é reação tipo 1 para vocês entenderem melhor. Então, olha lá, eu tinha um paciente aqui, ó, um paciente tem uma placa bem importante, várias lesões, provavelmente um paciente dimorfo, né, como é o caso principalmente aí da reação tipo 1, quase sempre acontece em paciente dimorfo. Então, olha só, o que aconteceu? Ele estava lá fazendo tratamento dele, bum, começou um monte de lesão nova, e olha só, olha essa lesão aqui, ó, no tronco. O que aconteceu? Ela ficou mais infiltrada, ficou mais avermelhada e começou a surgir várias outras lesões. Mas as lesões iniciais, elas também pioraram. Isso aqui é a típica reação reversa, a reação tipo 1. A gente vai tratar, mas eu já vou falar para vocês como é que faz o tratamento no final. Vamos ver aqui o seguinte, reação tipo 2. A principal aqui é o eritema nodoso rancênico. Por que acontece? A gente tem imunocomplexos circulantes, então o paciente entra em contato com o antígeno, forma o anticorpo, principalmente IgG, e deposita esses imunocomplexos dando essas lesões. Então eu posso dar o eritema nodoso rancênico, posso dar eritema multiforme, neurite, iridociclite, orquite, glomerulonefrite, artrite, hepatosplenomegalia, febre, artralgia, mal-estar, inapetência, posso até ter uma reação necrotizante com uma vasculite. E aqui o protótipo é do eritema nodoso rancênico. Ele pode ser agudo quando acontece em menos de 6 meses, pode ser recorrente ou reentrante quando fica indo e voltando por mais de 28 dias do tratamento da reação e pode ser crônico também, mais de 6 meses ele continua lá. Vamos ver a clínica aqui? Se a gente bate o olho nessa foto, a gente não consegue perceber que tem eritema nodoso aqui. Elas são lesões contusiformes, parece que o paciente bateu, né? Fez um roxinho ali. E aí, quando a gente palpa, a gente vê uma nodulação. Esse é o eritema nodoso rancênico, que é o clássico da reação tipo 2. Só comentando aqui que isso aqui não costuma cair, mas eu trouxe aí como bônus para você. Fenômeno de Lúcio é um tipo de reação raríssima, que a gente pode, alguns autores consideram como reação tipo 2, outros falam que é uma reação tipo 3, outros falam que não é uma reação de tipo nenhum, é uma reação específica de um tipo específico de hanseníase, que é a hanseníase de Lúcio Latapia Alvarado. Essa hanseníase ela é uma variante da forma de hanseníase virchoviana, que a gente chama também de lepra bonita, que é quando eu tenho uma infiltração geral e a pele fica tão esticada que ela fica brilhante, então a gente chama de lepra bonita. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma necrose arteriolar por uma trombose de vasos profundos por acúmulo de Mycobacterium lepre. Eles invadem lá dentro do vaso e fazem toda essa necrose. Então, eu vou ter uma progressão, essas lesões cianosadas que vão evoluindo com bolha, necrose e formam um monte de cicatriz.
que a gente tem que fazer frente a um caso de suspeita de hanseníase? Primeiro, exame dermatológico completo e, né, anamnese, etc. A gente precisa observar possibilidade de outros acometimentos, conjuntivite, artrite, periostite, linfadenomegalia, edema, úlcera atrófica, hepatosplenomegalia, alterações laboratoriais também que podem vir, alteração de VDRL, FAM, fator reumatoide, crioglobulina, anticorpo anticardiolipina, anticoagulante lúpico pode alterar também. Além disso, preciso palpar nervo. Eu posso ter nervo acometido aqui, principalmente o ulnar, mas eu tenho trigêmeo, facial, radial, mediano, fibular, tibial, tudo isso eu tenho que fazer. E eu posso também fazer uma avaliação neurológica simplificada, que é o ideal a gente seguir com essa complementação para o diagnóstico. Além disso, eu tenho também os testes de sensibilidade, como, por exemplo, os microfilamentos, ou eu posso lançar mão daqueles testes quente e frio, depois ter sensibilidade dolorosa e a tátil com o meu algodãozinho. E eu posso fazer uma baciloscopia. A baciloscopia eu já falei para vocês. A gente pega a linfa de lóbulo, cotovelo e joga lá na lâmina com uma coloração. E aí eu vou mostrar como é que pode aparecer. Ele pode aparecer em globias, ele pode aparecer íntegro, isolado. Isso tudo principalmente quando eu não tenho nenhuma imunidade agindo aí, um paciente virchoviano que não está fazendo tratamento, eu vou ver assim. Agora, quando eu já tenho um paciente que está sendo tratado, o bacilo já não vai estar mais íntegro, viável. Ele vai estar ali, mas ele pode estar fragmentado, por exemplo, tá? E a gente faz um cálculo, que é o índice baciloscópico e varia de 0 a 6. A gente faz uma média ali de cada esfregaço e chega numa média do índice baciloscópico. Em relação ao anatomopatológico, a gente vai ter basicamente, chegando aqui, eu falei para vocês que na forma tuberculoide a gente vai ter granuloma tuberculoide, que é quando eu tenho os bacilos aí com grande infiltrado inflamatório e faz um granuloma específico aqui. Mas, à medida que eu vou perdendo imunidade celular, o que vai acontecendo? Eu tenho menos infiltrado inflamatório, eu não estou conseguindo combater essa doença. Então, meu bacilo começa a aumentar e chega aqui lá no polo virchoviano, o que eu vou encontrar? Um infiltrado esciocitário, xantomizado ou macrofágico. Dentro do meu macrófago, eu vou ter um monte de bacilo. Então, macrófago com bacilo tem um nome específico que chama célula de Virchow, que é justamente isso. Ele não está conseguindo combater e tem um monte de bacilo por aí, inclusive dentro do macrófago. Fica uma célula espumosa, cheia de bacilo. Então, mostrando aqui para vocês que tem algumas colorações específicas que a gente pode ver esse bacilo dentro da biópsia, como é o caso das colorações de Ziel-Nielsen, que eu vou ver aqui, esses com essa cor um pouquinho mais rosada, e também o Fitt-Faraco, que eu vou ver numa coloração um pouquinho mais rósea. Prova da estamina, queria falar um pouquinho com vocês sobre ela. A gente falou lá na forma indeterminada que ajuda a diferenciar de outras doenças. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dermatite atópica está fazendo uma pitiríase alba, que é uma lesão esbranquiçada associada a ressecamento da pele. Será que isso é uma hanseníase indeterminada ou será que é só uma pitiríase alba? Então, nesses casos, eu ajudo a diferenciar, porque na pitiríase alba eu não vou ter perda de filete nervoso. Já na hanseníase eu vou. Então, como que é feito? A gente faz uma pontura dentro da lesão e fora da lesão e pinga uma gotinha de estamina. O que eu espero que vá acontecer? Num primeiro momento, eu vou ter um sinal da pontura, que é um eritema circunscrito. 15 a 20 segundos aparece, até pelo trauma da agulha, vai aparecer um eritemazinho ali, tá? E aqui, a gente chama isso de tríplice reação de Lewis. Então, a gente tem esse primeiro aparecimento desse eritema. Agora, nessa segunda fase, a gente tem o eritema reflexo secundário. O que é isso? Quando tá lá para 30 a 60 segundos da primeira pontura e da colocação da estamina, começa a ter um aumento desse eritema. Mas esse aumento desse eritema, ele só acontece quando eu tenho filete nervoso íntegro, porque o meu filete nervoso estimula a vasodilatação, então os vasos estão sendo estimulados ali, e eu faço esse eritema. Quando eu não tenho filete nervoso adequado ali, como é o caso, por exemplo, de uma lesão de hanseníase, eu não vou conseguir fazer essa parte, ela não vai fazer eritema, porque ele não tem filete nervoso, não vai fazer vasodilatação. Então, o grande lance aqui é você perceber, e aí tem que ficar de olho, né, porque isso acontece 30 a 60 segundos, que um fica e o outro não. E aí depois, na terceira fase, de 2 a 3 minutos, eu já tenho um eritema de novo dos dois lados,
que acontece também por extravasamento vascular e etc. E os dois podem ficar um pouquinho mais avermelhados. Então, o que acontece aqui? Quando é positivo, ou seja, quando eu tenho o teste alterado, eu vou ter ausência do eritema reflexo secundário, porque eu tenho perda de filete nervoso. E aí eu posso fazer um teste da histamina endógeno, que é quando eu faço um dermografismo ali, eu risco, e aí eu estimulo uma histamina endógena. Então percebe aqui, ó, se eu fizer um risco, o risco segue aqui, interrompeu na manchinha e volta aqui. Então dentro da manchinha ele não conseguiu fazer um eritema secundário, reflexo, né? É interessante isso aqui. Outros testes que a gente pode usar, ultrassom, eletroneuromiografia, avaliação do suor, que é feito com amido de milho e iodo, mas pode ser feito também com a pilocarpina, que seria um estimulador do suor, mas é pouco utilizado na prática. Além disso, a gente pode usar ultrassom de nervos para investigação da parte nervosa, eletroneuromiografia, mas são testes que ajudam, eles não necessariamente vão fechar o diagnóstico. Agora eu queria falar com vocês do teste rápido. O teste rápido, o Brasil foi o primeiro a incluir ele na avaliação, e eu acho que isso é importante a gente ter essa ideia. Ele serve como uma ferramenta de apoio na avaliação de contatos. Como assim? Então, o paciente está lá na atenção básica e ele veio porque ele tem um contactante, ele tem em casa, ele tem um contato que está tratando hanseníase, a mãe dele está tratando hanseníase, ele veio porque ele é só contactante, mas ele não tem diagnóstico. Então, ele vai ser avaliado. Então, se ele foi avaliado e a gente viu uma lesão, é sugestivo e tal, a gente já começa o tratamento. Agora, se a gente não encontrou uma lesão sugestiva, eu estou um pouco na dúvida quando eu fiz a avaliação dermatoneurológica, eu posso lançar mão desse teste rápido. Né? Então, estou inconclusiva, eu faço o teste rápido. Veio reagente, eu solicito uma baciloscopia. Vou lá, pego da orelha, do cotovelo e tal. Deu positivo, teste rápido positivo, baciloscopia positiva, eu trato. Considero ele como caso. Agora, a baciloscopia veio negativa, eu encaminho para avaliação especializada, porque aqui eu estou na atenção básica. E se ele vier, eu fizer o teste e vier negativo também, encaminho para avaliação especializada. Agora, eu tô lá fazendo e tal, ele não confirmou. Na verdade, eu praticamente descartei, não encontrei nada nessa pessoa, eu olhei tudo e falei, acho que eu vou mandar ele embora porque não tem nada. Mas antes, eu vou fazer um teste rápido, assim, só para constar. Faço o meu teste rápido, se ele veio reagente, significa que eu vou tratar ele só porque veio reagente? Não, mas eu vou seguir ele um pouquinho mais de perto. Eu vou iniciar uma vigilância ativa com avaliação anual pela atenção primária por 5 anos. Já o paciente que veio não reagente, eu já consigo fazer uma vigilância mais passiva e falo, olha, pode ir, se tiver alguma coisa você volta. E agora a gente tem também o PCR, que também foi incorporado no SUS em 2021 e que tem um outro contexto. É um paciente que já foi encaminhado ali da atenção primária para uma atenção mais especializada e aí ele foi avaliado lá por um dermatologista. E aí a gente vê o seguinte, foi olhado, a gente tem a possibilidade de ou a gente realmente viu que ele tinha hanseníase e já trata, ou a gente pode lançar mão do PCR de biópsia, por exemplo, se eu tenho uma lesão que é inconclusiva, olha, estou na dúvida se como ele é contactante e tal, então eu faço uma biópsia e peço o PCR dentro da biópsia, tá? Em relação a tratamento, a gente teve uma mudança de tratamento nos últimos anos. Antes a gente tratava diferente, a clofazimina ela entrava só para quem era multibacilar, os póstulo-bacilares não recebiam clofazimina. Mas agora o esquema é o mesmo para todo mundo. É Dapsona 100, rifampicina 600, clofazimina 300, numa dose supervisionada mensal. Então o paciente vai lá todo mês e na atenção primária eles dão uma parte da cartelinha que são 3 comprimidos que eles dão para o paciente tomar ali, visualizando ali o que o paciente está fazendo. Mas em casa, ele recebe uma cartelinha que ele vai tomando todo dia, Dapsona e clofazimina. Então, em casa é isso aqui, que é o esquema domiciliar, e supervisionado é esse aqui. Então, percebe o seguinte, a única medicação que ele só toma supervisionado é a rifampicina, o resto ele toma só em casa. O que muda aqui? O paciente é paucibacilar, ou seja, pela classificação da OMS, até 5 lesões, baciloscopia negativa. Ele faz um esquema de 6 meses disso, podendo aumentar
até metade desse tempo. Então, ele pode completar 6 cartelas em até 9 meses. Já o paciente multibacilar, ele completa 12 cartelas em até 18 meses. A gente tem uma dose um pouco diminuída aí para quem é criança, né? Então, paciente de 30, 50 quilos ou até adultos muito magros, a gente vai fazer uma adequação de dose. Ah, mas eu tive um problema com a medicação e tal, o que pode ser feito? Então, em algumas ocasiões específicas, a gente pode entrar com ofloxacina ou minociclina em esquemas alternativos aqui, mas isso é raridade, tá? A poliquimioterapia pode ser interrompida após o tratamento quando os pacientes devem receber alta por cura, saindo do registro ativo do Sinan. Então, olha que importante aqui, ó. Dá uma pausa aqui se você tá dando uma cochilada. Pera aqui, ó. Esse ponto é importante, porque isso aqui já caiu algumas vezes nas questões dos anos anteriores que eu já vi. Então, observa aqui comigo. Poliquimioterapia acabou, o paciente recebe alta por cura. Deu para entender? Eu sei que é difícil, você que já cuidou de um paciente com hanseníase sabe que eles voltam sempre, vem, aparece reação. Não tô falando que você nunca mais vai ver o paciente, vai dar tchau e nunca mais, mas ele recebe alta por cura segundo os critérios do Ministério da Saúde, tá? Então, completou o tratamento, 6 cartelas até 9 meses, pulso bacilar, tchau. Alta por cura, entre aspas. Paciente multibacilar, completou 12 cartelas até 18 meses, alta por cura. Multibacilar, se não melhorou depois de 12 cartelas, será que ele tem algum contactante em casa que está mantendo esse diagnóstico? A gente tem que investigar. Se eu tenho reações ou deficiências no momento da alta, eu tenho que sempre monitorar. Então, se o paciente tem uma sequela neurológica ou se ele tem reação, ele tem que voltar a ser avaliado. Em relação a complicações, poliquimioterapia, rifampicina, eu tenho que lembrar que pode dar síndrome dengue-like, pode dar uma urina avermelhada, pode alterar o anticoncepcional e eu posso ter uma urticária após 30 minutos da medicação, tá? Que isso é a síndrome pseudogripal que acontece com a rifampicina, que pode acontecer porque ela é uma dose, como não é que nem tuberculose, que toma todo dia, ele toma ali uma dose, depois só vai tomar no mês seguinte, é bem intervalado. Então, o paciente pode sentir essa síndrome pseudogripal, que parece uma dengue mesmo, né? A pessoa vai sentir, pode ter uma série pode dar febre, pode dar anemia, então é uma síndrome pseudogripal. A dapsona, ela pode dar a síndrome sulfona, que é uma farmacodermia, é um DRESS causado pela dapsona, tá? Pode dar também metamoglobinemia, que a gente vai corrigir ali com azul de metileno, a granulocitose, hemólise. E lembrar que se eu tiver uma anemia com queda de até 0,2% de HB por mês, eu posso mesmo assim manter a medicação. A clofazimina pode dar pigmentação, ressecamento, obstipação. Se eu tiver um caso de gravidez e aleitamento, isso não contraindica o tratamento. E se eu tiver intolerância à dapsona, eu vou manter só com rifampicina e clofazimina. Em relação às reações rancênicas, como é que é o tratamento? A gente tem que fazer uma profilaxia, porque normalmente o corticoide ele pode ficar durante um tempo grande, então a gente tem que fazer profilaxia para estrongiloidíase, tem que fazer profilaxia de osteoporose. Então, o tratamento aqui, reação tipo 1, prednisona 1 mg por quilo via oral, ou dexametasona 0,15 mg por quilo por dia. E aí, se não tiver dor neuropática, eu posso lançar a mão de clorpromazina ou carbamazepina. Na reação tipo 2, que é o eritema nodoso, a gente precisa lembrar que o principal tratamento aqui é a talidomida. E a talidomida a gente vai dar a dose de acordo com o número de lesões. Se for muitas lesões, tem que ser até tratamento hospitalar. Se for menos lesões, a gente usa uma dose mais baixa e o paciente faz domiciliar. A talidomida, ela é teratogênica. Então, a gente tem que fazer vários termos, uma receita especial só para talidomida. Então, tem que tomar cuidado com isso. Além disso, ela também pode dar neuropatia. A gente precisa lembrar disso porque a hanseníase dá neuropatia e a talidomida também dá neuropatia. Então, tomem cuidado. E aí, a gente precisa, se o paciente não pode, né? O paciente que está em idade fértil, não tem como entrar com um anticoncepcional por algum motivo, eu vou lançar a mão de anti-inflamatórios ou pentoxifilina aí numa associação. E a gente também, se o paciente tem dor neuropática, é interessante entrar também com corticoide, prednisona 1 mg por quilo por dia. E se por acaso eu for usar
a talidomida com o corticoide, eu preciso lembrar que eu posso ter eventos cardiovasculares relacionados com essa associação. Então, a indicação é usar AS para evitar isso, tá? Se eu tiver surtos recorrentes, tem algumas pesquisas importantes para a gente fazer. Estou tendo muita reação. O que será que está acontecendo? Será que eu estou com algum foco infeccioso? Foco dentário, diabetes, até uma tuberculose, que eu não investiguei direito? Então, eu preciso, será que reiniciar esse tratamento? Eu tenho que investigar tudo isso. Em relação às considerações finais, queria lembrar com vocês o seguinte, a gente tem uma doença aqui que é de notificação compulsória semanal, inclusive da recidiva. Se o paciente tiver menos de 15 anos, eu também tenho que preencher um protocolo complementar de investigação diagnóstica de casos de hanseníase em menores de 15 anos. E eu tenho uma investigação de contatos que deve ser feita pelo menos uma vez ao ano por pelo menos 5 anos. Então, não é só chegar ali, fazer e ir embora. Tem que ficar vindo ali todo ano por 5 anos. Vacinação de BCG. Para que ela é indicada? A gente quer abreviar o tempo de incubação. A gente estimula que o paciente tenha resposta celular. Então, se ele vir a adquirir a doença, a gente diminui o tempo de incubação e também tenta trazê-lo mais para um polo paucibacilar para não participar aí da cadeia de transmissão. Como que é recomendado? Se eu tenho uma cicatriz ou nenhuma, eu faço uma dose de BCG. Se eu já tenho 2 cicatrizes, eu não preciso fazer. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Nos vemos então na próxima aula.